Cristo, querido amigo e amiga, estamos dando início a mais um estudo da Igreja Presbiteriana de Irajá, igreja esta localizada no bairro de Irajá, no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Eu sou o reverendo Carlos Alberto Monteiro, pastor efetivo desta casa, desta igreja. E como fazemos sempre durante a semana, uma vez por semana, apresentamos para você um estudo bíblico gravado. E desta feita, a pergunta, o tema desse estudo bíblico é: quem são os filhos de Deus e as filhas dos homens que estão localizados em Gênesis capítulo 6, no versículo número 2. Eu vou ler para você então aqui o texto para você poder se situar e entender o que nós estamos querendo falar para você em relação a esse filho de Deus e filha dos homens. Versículo 1. Aconteceu que, quando começaram os homens a se multiplicarem sobre a face da terra, lhe nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, escolhendo entre todas. E disse o Senhor: não contenderá o meu espírito com o homem para sempre, porque certamente é carne, mas serão seus dias 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram os valentes, que desde a antiguidade foram varões de renome. Viu o Senhor que a maldade dos homens era grande na terra, e que todo o desígnio dos pensamentos do coração deles era mau continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e pesou-lhe em seu coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, pois me arrependo de tê-los feito. Nós temos aqui então um texto que fala sobre a escalada da maldade no gênero humano, que fala da escalada da corrupção no gênero humano, de tal forma que o Senhor Deus, olhando para a terra, vendo a maldade imperar na terra, na sua criação, que é o homem, corrompido este homem pelo pecado, lá quando a serpente seduziu Adão e Eva para desobedecer a Deus, que é o chamado pecado original. Agora o Senhor Deus vendo multiplicar-se sobre a terra a humanidade, e multiplicando-se a humanidade, multiplicar-se também a maldade do gênero humano, e isto é devido a essa junção, esse acasalamento entre os filhos de Deus, que nós queremos apresentar aqui para você quem são eles, e as filhas dos homens, que nós queremos também apresentar para você quem são elas, as filhas dos homens. Vendo o Senhor Deus esse acasalamento, essa junção, essa relação sexual entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, o Senhor Deus toma a decisão de dizimar a humanidade através do dilúvio. Vou apresentar para ti então algumas teorias. Eu tenho 3 teorias para apresentar a você aqui: teoria bíblica e teológica. Mas tem uma teoria que não é bíblica, que não é teológica, mas acho interessante passar para você como ilustração. Em 1968, o escritor suíço chamado Erich von Däniken, que era, além de escritor, ele era um arqueólogo, ele escreveu um livro, e repito o ano, em 1968, que foi um grande sucesso no mundo inteiro, inclusive e principalmente na Alemanha. Esse livro foi Eram os Deuses Astronautas? E esse livro, então, ele tratava, Erich von Däniken tratava, na sua concepção, que as civilizações antigas prosperaram, nasceram e prosperaram através da descida à Terra de astronautas, que seriam seres alienígenas de outros planetas, e que teriam então seduzido e tido relações sexuais com as mulheres da Terra, produzindo assim essas civilizações antigas. Por que eu estou trazendo atenção de você sobre esse livro e sobre essa forma de pensar desse autor? Porque ele, no livro Eram os Deuses Astronautas, em determinado momento, ele cita Gênesis 6, capítulo 6, versículo 2, com o que eu acabei de ler para você aqui agora. E ele cita, dando a entender, ou claramente falando, que no entendimento dele, esses filhos de Deus seriam seres alienígenas, astronautas oriundos de outros planetas, e que teriam coabitado, então, tido relações sexuais com as mulheres da Terra, produzindo, então, assim,
essa descendência que seriam homens de renome da antiguidade. Eu estou usando esse fato, ou melhor dizendo, esse livro, apenas e essa ideia como ilustração para você ver que o universo de Gênesis 6, versículo 2, dos filhos de Deus e filhas dos homens, sai até do campo bíblico, do campo teológico e adentra outros campos, como esse agora, em que um autor entende que a Bíblia está mencionando aqui a relação sexual entre seres humanos e, no caso aqui, seres alienígenas, oriundos de outros planetas. Mas voltando ao que interessa para nós, porque a Bíblia, ela nesse texto em questão e nenhum outro texto, ela está aventando a possibilidade de relação sexual de seres alienígenas com seres terrenos, com seres da Terra. Então, saindo dessa ilustração desse livro, né, e entrando mesmo na discussão teológica, na discussão bíblica de quem seriam esses filhos de Deus e as filhas dos homens, nós temos 3 teorias mais comentadas. E a primeira teoria seria a teoria da interpretação do século II depois de Cristo, que esses filhos de Deus, seriam então nobres, reis, que teriam então seduzido e ter tido relações para com as plebeias, e a descendência desses nobres e reis que teriam tido relações com as plebeias, que daria origem a esses varões de renome da antiguidade, e feito com que a maldade prosperasse na terra, devido que essa geração nobre de reis com as plebeias não adoravam a Deus, não adoravam o Senhor, se afastaram do Senhor, e aí Deus teria tomado essa atitude de dizimar a humanidade. Mas isso eu falaria um pouquinho mais à frente para você. A segunda interpretação é a interpretação judaica antiga. Essa interpretação tem muitos autores que a defendem. Nós da Igreja Reformada não entendemos assim. Porém, há muitos autores que defendem essa segunda interpretação que eu vou citar agora, que é a interpretação judaica antiga, que cita, que entende que esses filhos de Deus seriam, na verdade, anjos do céu, anjos decaídos, que teriam tido relações com as mulheres terrenas, e tendo relações com as mulheres terrenas, teriam dado origem, então, a esses varões de renome da antiguidade e feito prosperar a maldade na terra, a ponto do Senhor Deus também desejar dizimar a terra e a humanidade através do dilúvio. A terceira e última interpretação, essa que nós entendemos e apreciamos dentro da Igreja Reformada, da teologia reformada, é a interpretação cristã tradicional. A interpretação cristã tradicional, ela versa sobre os seguintes pontos: que os filhos de Deus seriam então descendentes da linhagem de Sete. Sete é filho de Adão e Eva. Sete, ele nasce para ficar no lugar de Caim. Caim, que era irmão de Abel, ambos filhos de Adão e Eva, e Caim teria matado, assassinado a Abel. Sete, então, Adão e Eva, então, tem Sete, um novo filho, geram a Sete, um novo filho, que teria ficado no lugar, então, de Abel. Então, a interpretação cristã tradicional entende que os filhos de Deus seriam descendentes dessa linhagem de Sete, não é? E as filhas dos homens seriam descendentes da linhagem de Caim. E eu então pretendo explicar para vocês todas essas três correntes, essas três teorias, para nós verificarmos então qual que é mais plausível para nós entendermos quem de fato são os filhos de Deus, quem de fato são as filhas dos homens, localizada em Gênesis 6, versículo 2. A primeira interpretação que eu quero passar para vocês é a interpretação que fala que no século II, depois de Cristo, se coloca que reis e nobres seriam os filhos de Deus e as filhas dos homens seriam as plebeias. Isso aí na multiplicação da humanidade, em Gênesis, na multiplicação da humanidade e na multiplicação também da corrupção e da maldade do gênero humano, a ponto do Senhor Deus querer dizimar a humanidade, se arrepender da sua criação. Mas, na verdade, não podemos entender essa interpretação como sendo boa, legítima
e forte para nos atrair a atenção e entendermos de fato que esses reis e nobres seriam os filhos de Deus, simplesmente porque aqui no versículo 2 de Gênesis 6, fala-se o seguinte: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, escolhendo entre todas. Em nenhum momento a Bíblia Sagrada apresenta nobres ou reis como sendo chamados de filhos de Deus. Em nenhum momento. Outra questão também. A Bíblia Sagrada apresenta, sim, homens sendo chamados filhos de Deus. Isso no Novo Testamento se verifica como sendo homens que creem em Cristo, como seu Senhor Salvador, passam a ser de criaturas a serem, então, filhos de Deus, pela crença no Senhor Jesus. Então, nós temos essa informação de homens sendo chamados filhos de Deus. Nós temos também a informação da Bíblia Sagrada de anjos sendo chamados filhos de Deus. E eu gostaria até de entrar nesse mérito agora com vocês e avançar um pouquinho, então, indo lá para Jó, e lá no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 6, no capítulo 2, versículo 1, nós temos então a informação de anjos sendo chamados filhos de Deus. E aí, aqueles que defendem a tese que esses filhos de Deus, em Gênesis 6, versículo 2, seriam anjos, usam esse texto aqui de Jó para poder dar base a este entendimento que os filhos de Deus seriam de fato anjos. Mas lembre-se que o entendimento é que são anjos decaídos que teriam tido relações sexuais para com as filhas dos homens, Vamos ver o que está escrito então em Jó, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: um dia vieram para se apresentar diante do Senhor os filhos de Deus, entre os quais veio também Satanás. Aqui nesse texto não tá se referindo aos filhos de Deus, se refere aos filhos de Deus como sendo anjos. Então, os filhos de Deus, anjos, se apresentaram diante do Senhor, diante do Senhor Deus. Isso no livro de Jó. No capítulo 2, você tem a informação do versículo 1. Aconteceu que outro dia, vieram os filhos de Deus para se apresentar diante do Senhor, e Satanás veio também entre eles, apresentando-se diante do Senhor. Então, em dois momentos, nós encontramos a expressão bíblica dizendo: filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor. Entendemos que isso é no reino dos céus. Por alguma maneira, foi permitido a Satanás também se apresentar diante de Deus, mas isso aí é outro assunto. O que nós queremos focar aqui é que tanto no capítulo 1 de Jó, versículo 6, como no capítulo 2 de Jó, versículo 1, estes filhos de Deus que se apresentam diante do Senhor no reino dos céus são anjos, anjos bons que se apresentam diante de Deus. Entre eles penetra Satanás e se apresenta também. Mas aqui a menção não é de anjos decaídos com Satanás apresentando diante do Senhor, mas a menção de que os filhos de Deus, que seriam os anjos obedientes, anjos que glorificam o nome do Senhor, anjos que são obedientes e que se apresentam diante do Senhor. Entre eles, também aproveita-se do momento, Satanás se apresenta com permissão do Senhor Deus, se apresenta também diante do Senhor Deus. Por que eu estou falando isso? Porque se usa, aqueles que defendem a tese dessa interpretação antiga judaica, que os filhos de Deus seriam os anjos decaídos, usam esse texto, mas não pode ser usado, porque esses filhos de Deus que estão aqui em Jó, na verdade são os anjos bons, obedientes ao Senhor. Aí também é usado pelos defensores, que são os anjos, que seriam os filhos de Deus, o capítulo do Novo Testamento de Judas. O capítulo do Novo Testamento de Judas, e Judas, versículo de número 6, que diz assim: e os anjos que não guardaram sua dignidade, mas abandonaram a própria moradia, ele tem guardado sob escuridão, o Senhor Deus, em prisões eternas, para o juízo do grande dia. Então, aqui nesse versículo 6 de Judas, também os defensores dessa interpretação judaica antiga, que Gênesis 6, versículo 2, quando menciona filho de Deus, está mencionando a anjos decaídos, usam esse versículo para tentar provar essa sua interpretação, essa sua tese. Porém, eu chamo a atenção dos amigos que estão me vendo aqui nesse estudo bíblico, eu chamo a atenção
que nesse versículo 6 em nenhum momento se menciona a situação de Gênesis 6, versículo 2. Não menciona em nenhum momento aqui que esses anjos teriam tomado a atitude de ter relações sexuais com as mulheres. O que se diz aqui é que esses anjos, que não guardaram a sua dignidade, mas abandonaram a própria moradia, ele tem guardado sob escuridão e prisões eternas, para o juízo do grande dia. Na verdade, esse versículo aqui está mencionando que esses anjos aqui que abandonaram a própria moradia, que abandonaram a própria missão, que não guardaram a sua dignidade, são os anjos que se rebelaram contra Deus. É a horda de Satanás que se rebelou contra o Senhor Deus, que desobedeceu ao Senhor Deus, que se rebelou contra o Senhor Deus, e que o Senhor Deus expulsou do reino dos céus, e eles caíram na terra. Então esses anjos estão guardados sob escuridão, em prisões eternas para o juízo do grande dia. Ou seja, Edezan, que é uma palavra grega que significa estão sob uma liberdade cerceada, em prisão, como se fosse uma bola de ferro com uma corrente que você coloca no pé do prisioneiro, e o prisioneiro só pode andar até onde essa bola de ferro, onde essa corrente de ferro presa numa bola de ferro, ela se estica. Quando ela se estica toda, esse preso não consegue mais andar, porque ele não consegue puxar, sair do lugar, porque a corrente esticou, a bola de ferro é pesada, está presa, ele não consegue mais andar. Assim está o Satanás, e assim está também a horda de anjos decaídos nesta terra. Eles estão com a liberdade cerceada. Se não tivessem assim, esse mundo já estaria destruído. Então, aqui nesse versículo 6, também não está defendendo a ideia que esses anjos aqui teriam tido relações sexuais com as mulheres lá em Gênesis 6, versículo 2. Mas sim, está aventando aqui o que de fato aconteceu. O que aconteceu? Esses anjos decaídos se rebelaram contra o Senhor Deus, não guardaram a sua dignidade, que era glorificar o Senhor e obedecer ao Senhor, foram criados para isso, mas abandonaram a sua própria missão, que é obedecer a Deus, glorificar o Senhor, abandonaram a sua moradia, que era o reino dos céus, e o Senhor tem guardado eles sobre liberdade cerceada, Edezan, liberdade cerceada em prisões eternas para o juízo do grande dia, quando os anjos decaídos e mais Satanás serão julgados e lançados no lago de fogo, junto com o inferno. É o que a Bíblia fala para nós em Apocalipse, e que em alguns momentos aqui nós já estudamos isso. Então Judas 6 não defende essa ideia de anjos terem relações com as mulheres, que estaria lá em Gênesis 6, versículo 2. Não defende essa ideia. Aqui trata-se, mais uma vez, repito, para ficar bem pautado na nossa mente, que Judas está falando o que de fato aconteceu, a rebelião desses anjos, tornando-se anjos decaídos, porque se rebelaram contra o Senhor Deus. Informar aqui, esses anjos decaídos, nessa interpretação judaica, teriam tido relações sexuais com as mulheres, que eles seriam os filhos de Deus, e teriam tido relações sexuais com as filhas dos homens, não é assim? Porém, nós entendemos e sabemos que anjos são seres assexuados, eles não têm libido, não têm atração sexual, não têm libido, não têm desejo carnal. Aí você vai dizer, isso tudo bem, mas isso seria os anjos bons. Os anjos bons são assexuados, não têm libido. Mas nós estamos mencionando aqui anjos decaídos? Sim, de fato, concordo. Nós estamos mencionando aqui anjos decaídos, anjos rebeldes que se rebelaram contra o Senhor Deus, que têm prazer em desobedecer ao Senhor Deus. Mas vamos aos fatos. Então esses anjos decaídos teriam tomado, assumido, vamos dizer assim, aparentado uma natureza humana. Porque se você lembrar bem, quando os anjos decaídos, que são espíritos impuros, eles entram no corpo de um homem, e isso aí se chama possessão demoníaca, não há menção no Novo Testamento, em nenhum momento, de nenhuma possessão demoníaca, ou seja, um espírito impuro, um anjo decaído, entrar no corpo de um homem, de uma mulher, que não conhece a Deus, que não tem o Espírito Santo no seu coração, porque quem conhece a Deus, quem tem o Espírito Santo no seu coração, não pode sofrer de possessão demoníaca, porque o seu corpo já está preenchido pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo, que nos guarda e nos protege. Mas aquele que não conhece a Deus, que poderia sofrer uma possessão demoníaca, então esses anjos decaídos poderiam entrar no corpo dessa pessoa e dominar o corpo dessa pessoa, é o que se chama possessão demoníaca. Mas no Novo Testamento, quando ocorre possessão demoníaca, em nenhum caso, repito, em nenhum caso
você tem a menção que anjos decaídos, espíritos impuros, entrando no corpo de um homem, de uma mulher, e realizando assim a possessão demoníaca, tenha tido relações sexuais com outro ser humano. Não há no Novo Testamento, em nenhum momento, um caso desse gênero, numa possessão demoníaca, onde aquele que está possesso pelo demônio, por causa do demônio, vem a ter relações sexuais. Não há menção a essa situação. Há vários casos de possessão demoníaca no Novo Testamento, onde Jesus expulsa, onde os seus apóstolos expulsam o espírito demoníaco, mas não há nenhum caso de possessão demoníaca com o agravante do demônio no corpo de alguém tentar ter relações sexuais com outro ser humano. Não há essa informação. Então a Bíblia não coloca isso para nós. Então não podemos entender desta forma. O que nós podemos entender é o que de fato o Senhor Jesus disse, né? Em Mateus 22, versículo 30, e eu quero ir lá para mostrar para você, Mateus 22, versículo 30, quando o Senhor Jesus claramente diz assim, sobre aquela história daquela mulher que teve 6, 7 maridos, todos eram um irmão do outro, que quando morria, tomava o lugar do irmão e casava-se com a mulher. E aí vem a pergunta para Jesus, todos morreram, inclusive a mulher. Nos céus, na ressurreição, ela será de quem? Ela será mulher de quem? Já que ela teve 6, 7 maridos, todos eram irmãos de sangue. Aí Jesus fala da seguinte forma, olha, porque na ressurreição não casam e nem são dados em matrimônio. Então isso se refere à mulher que morreu e aos seus maridos também. Na ressurreição não casam e nem se dão em casamentos, mas serão como os anjos no céu. O que Jesus quer dizer, mas serão como os anjos no céu? Jesus quer dizer que os anjos são seres, volto a dizer, assexuados. Seres assexuados são seres que não realizam relação sexual. Seres assexuados não têm libido, não têm atração sexual nem por homem, nem por mulheres. Não foram criados por Deus para isso e eles não têm esse tipo de atração. Então aí é a palavra de Jesus. Jesus colocando claramente que os anjos não têm libido, não são assexuados, não, eles na ressurreição serão como os anjos, ele colocou aqui, no caso da mulher que morreu e o marido, e ele fala, porque os anjos não se casam, não se dão em casamento, porque são seres espirituais. Da mesma forma, tanto os anjos bons como os anjos decaídos não podem ter essa condição de ter atração sexual por uma mulher ou por um homem. Então, entendemos aí também que essa interpretação judaica antiga, ela perde totalmente a sua força para tentar explicar que esses filhos de Deus seriam anjos decaídos. Primeiro, porque os anjos decaídos, não há caso nenhum no Novo Testamento que na possessão demoníaca ele possa assumir a forma, entrando no corpo de alguém, ter relação sexual com outro ser humano. Não há isso. E o próprio Jesus nos mostra que os anjos são seres assexuados, não têm libido sexual. Portanto, os filhos de Deus nunca seriam anjos que teriam tido supostamente relações sexuais com as filhas dos homens, como é dito e falado na interpretação judaica antiga. Então, a interpretação cristã tradicional, e na interpretação cristã tradicional, essa interpretação para nós parece ser a mais coerente, a mais plausível, e a igreja reformada, a igreja protestante, entende desta forma também. Entendemos que Gênesis 6, versículo 2, quando fala filho de Deus, está se referindo, na interpretação cristã tradicional do século IV depois de Cristo, está se referindo à descendência de Sete, a linhagem de Sete, que nós vamos dar aqui o nome de linhagem setita. E quando fala em Gênesis 6, versículo 2, sobre as filhas dos homens, nós entendemos que a Bíblia está se referindo ali à linhagem, à descendência de Caim, que seria a linhagem cainita. Porque nós sabemos, e vamos relembrar aqui o fato, que Adão e Eva, tendo Caim e tendo Abel, os dois ofertaram a Deus. Mas Deus não se agrada da oferta de Caim, mas se agrada da oferta de coração de Abel. Caim, então, tece no seu coração uma raiva, um ódio contra o seu irmão e comete o primeiro homicídio da história da humanidade. Caim mata Abel.
Adão e Eva então têm um outro filho, e Caim é expulso, tudo. Adão e Eva têm um outro filho, esse outro filho é Sete. A Bíblia fala em Gênesis 5, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e ele chamou de Sete. Sete vem a tomar lugar em termos espirituais de Abel, que tinha sido morto por Caim. Então, nessa linhagem de Sete, ou linhagem setita, se entende na interpretação cristã tradicional, que é a interpretação que nós entendemos como sendo a mais coerente, para entendermos quem são os filhos de Deus, de Gênesis 6, versículo 2, que seriam então a linhagem setita, a linhagem de Sete. Por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 4, você tem a informação do versículo 25 e 26, Gênesis 4, versículo 25 e 26, e eu vou pedir vai passar na tela esse versículo para você poder ver. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, a qual deu à luz a um filho, e pôs o nome de Sete, porque Deus, disse ela, me concedeu outro filho no lugar de Abel, conforme eu tinha dito aqui agora. Porquanto Caim o matou, e a Sete também nasceu um filho, ao qual chamou de Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então Sete, ele fica no lugar de Abel, não é? Sete, ele tem um filho chamado Enos, e os homens aqui é a linhagem, porque a humanidade está se multiplicando, não é? Está se multiplicando. Então a linhagem de Sete, que provém de Adão e Eva, e que ele fica no lugar espiritual, em termos espirituais, de Abel, né? Na linhagem de Sete, que tem um filho chamado Enos, os homens começam, na linhagem de Sete, a invocar o nome do Senhor, né? E passam a ser conhecidos como sendo filhos de Deus. Por invocarem o nome do Senhor, eles passam a ser conhecidos filhos de Deus, porque eles são aqueles que clamam o nome de Deus, invocam o nome de Deus, oram ao Senhor Deus, querem ter uma relação de intimidade com o Senhor Deus, entende que o Senhor Deus é o Criador de todas as coisas. Então essa geração, essa linhagem de Sete, cujo filho é Enos, a partir daí, tomando o lugar de Abel, os homens passam a invocar o nome de Deus. E por isso se entende então essa expressão em Gênesis 6, versículo 2, os filhos de Deus, porque a geração de Sete, a linhagem setita, ela se multiplica, né? Se multiplica de maneira extraordinária, como também a linhagem de Caim se multiplica também, e aí você tem uma geração toda invocando ao nome do Senhor, e por isso adquirindo esse nome de filhos de Deus, que eu tinha dito antes. Aos homens também é dado essa condição de serem chamados filhos de Deus, como a gente vê no Novo Testamento, através de Jesus, vemos no Velho Testamento, quando o homem começa a invocar o nome do Senhor. Ao invocar o nome do Senhor, ele passa a pertencer ao Senhor, e ele passa a ser chamado de filhos de Deus, porque são pessoas, é um povo que adora, que invoca, glorifica, quer ter intimidade com esse Deus que é o Senhor nosso Deus. Então nós temos aqui a genealogia de Caim no capítulo 4, né? E essa genealogia de Caim é a linhagem cainita, e essa linhagem cainita, ao contrário da linhagem setita ou linhagem de Sete, a linhagem cainita, ela despreza a Deus, ela faz tudo contrário ao desejo e vontade do Senhor Deus, ela despreza o Senhor Deus, e nós observamos que se Caim comete o primeiro homicídio, ainda na linhagem dele, na sequência da linhagem dele, nós verificamos outro homicídio, porque aqui em Gênesis 4, no versículo 23, nós temos Lameque, que descende da linhagem de Caim. Ele dizia às suas mulheres, aí nós temos uma bigamia, uma poligamia, porque ele tem duas mulheres. Ele diz às suas mulheres, Ada e Zilá: ouve minha voz, mulheres de Lameque, escutai meu dito. Matei um varão, porque me feriu, e um jovem, porque me pisou. Então ele, Lameque, ele comenta com as suas mulheres, ele tem uma bigamia, tem duas mulheres, ele comenta que ele mata uma pessoa, né? É o sangue de Caim, né? É o sangue de morte. Ele mata uma pessoa porque feriu a ele, porque um jovem pisou nele. Então já temos um outro homicídio na história da humanidade, além do primeiro homicídio, que foi o homicídio de Caim. E Lameque é da genealogia de Caim,
da linhagem cainita, né? Da linhagem que é contrária a Deus, da linhagem que não busca o Senhor Deus, que não invoca o nome de Deus, né? E nós temos na genealogia de Adão, nós encontramos a linhagem setita, que já justamente é a linhagem que busca o Senhor Deus, né? Já que Sete, volto a dizer, ele nasce e a sua própria mãe diz, a sua própria mãe bem coloca, que ele nasce para ficar no lugar de Abel. Então, na linhagem setita, você tem os homens invocando ao Senhor. Então, você tem duas linhagens, e são contrárias. Uma, ela adora a Deus, invoca o nome do Senhor Deus, que é a linhagem de Sete, e a linhagem cainita, ou linhagem de Caim, é uma linhagem totalmente contrária ao Senhor Deus. A linhagem de Sete ganha o nome de filhos de Deus, porque invocam o nome do Senhor. Já a linhagem cainita é a linhagem da filha dos homens, não é? Ou filho dos homens, ou filha dos homens, porque é uma linhagem terrena, uma linhagem mundana, uma linhagem que não quer saber de Deus, não invoca o Senhor, uma linhagem maldosa, uma linhagem corrompida. Só que aí você vai encontrar, já que nós encontramos a genealogia das duas linhagens, uma no capítulo 4 de Gênesis, de Caim, uma no capítulo 5 de Gênesis, que é a genealogia de Adão, que nos traz o nascimento de Sete, né? Aí você chega no capítulo 6, que é o capítulo-chave que nós estamos estudando, no versículo 2, que são os motivos do dilúvio. Porque no capítulo 6 você vai ter justamente a mistura dessas duas linhagens. A linhagem que adora o Senhor Deus com a linhagem que é contrária ao Senhor Deus. A linhagem que adora a Deus, setita. A linhagem que despreza a Deus, cainita ou canita. E nós encontramos justamente quando você vê o versículo 2. Vendo os filhos de Deus, linhagem de Sete, que as filhas dos homens, linhagem de Caim, não é? Eram formosas, tomaram para si essas mulheres, escolhendo entre todas. E disse o Senhor: não contenderá o meu espírito com o homem para sempre, porque certamente é carne, mas seus dias serão 120 anos. Então aqui conseguimos entender agora, neste momento, quem são esses filhos de Deus. Os filhos de Deus, o entendimento mais plausível, mais coerente, aceito dentro da igreja reformada, da teologia reformada, que os filhos de Deus, eles são homens da linhagem de Sete, não são anjos, não são seres alienígenas, não são reis nem nobres, mas são homens da linhagem de Sete. O grande pecado aí é a junção, é a união entre a linhagem de Sete, que adorava a Deus, com a linhagem de Caim, que despreza o Senhor Deus, que é contrária ao Senhor Deus, que é uma linhagem mundana. E a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, através do apóstolo Paulo, nos mostra claramente que o Senhor Deus, e no Velho Testamento também, o Senhor Deus é contrário a isso, o Senhor Deus é contrário que a sua geração, que o seu povo se junte a outros povos ou a pessoas que têm um entendimento diferenciado, que não adoram a Ele, mas que adoram a outros deuses. Então você observa que no Novo Testamento o apóstolo Paulo trabalha essa ideia claramente. No Velho Testamento, o Senhor Deus, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, mostra a Israel, para Israel não se envolver com outros povos. E aqui em Gênesis, no início de tudo, você tem o início, o porquê dessa questão de se envolver com outros povos que adoram outros deuses, né? Ou envolver-se com pessoas no Novo Testamento que não são crentes, né? Que não são crentes. O porquê que isso é ruim para o cristão, a cristã, se casar com um homem que não é crente, ou se casar com uma mulher que não é crente, na esperança que Deus venha converter o coração dela, o coração dele. Isso pode acontecer, Deus pode todas as coisas, mas quando não acontece, há um grande prejuízo espiritual para essa mulher que casa com um homem que não é crente, ou para este homem que casa com uma mulher que não é crente, porque acaba você tendo uma vida pela metade. Você quer estar na casa de Deus, você quer estar cultuando o Senhor Deus, você quer estar na obra de Deus, e dentro da sua própria casa você tem uma pessoa que você ama, mas que é contrária à sua fé, que é contrária à sua dedicação a Jesus, sua dedicação a Deus, e que de alguma maneira, em algum momento, por você amar a ele ou amar a ela, e respeitar a ele e respeitar ela, você vai deixar de ir na casa de Deus, vai deixar de estar cultuando o Senhor Deus, vai deixar de estar com seus irmãos, vai deixar de fazer a obra de Deus por causa do seu relacionamento matrimonial. Então você vê que essa questão já é levantada lá em Gênesis. Já em Gênesis, quando você vê a mistura das linhagens. Em Gênesis 4, linhagem de Caim. Em Gênesis 5, linhagem de Adão, que é a linhagem de Sete, setita. E quando elas se misturam, que está no capítulo 6 de Gênesis,
você vê o Senhor Deus não gostando do que está vendo. E ele fala, olha, não contenderá o meu espírito com o homem, ele diz o Senhor Deus, porque ele viu que a humanidade, nessa junção, o povo, a linhagem de Sete, que adorava a Deus, quando se junta com a linhagem dos homens, que é a linhagem de Caim, param de adorar a Deus, param de cultuar a Deus, param de invocar o Senhor, param de invocar. E ao parar de invocar, se assemelha, abraça as práticas mundanas da linhagem de Caim. Deus, ao verificar isso, Deus então tece dentro dele o desejo de dizimar a humanidade. Versículo 5, viu o Senhor que a maldade dos homens, porque misturou linhagem de Caim, filho dos homens, linhagem de Caim, que é a filha dos homens, com a linhagem de Sete, linhagem setita, que é dos filhos de Deus, se juntou. Ao se juntar, abandonaram o culto a Deus e passaram a viver uma vida mundana. E nessa vida mundana, passaram a praticar maldade, houve a generalização da corrupção do gênero humano, a tal ponto que o Senhor Deus diz, viu o Senhor, versículo 5, que a maldade do homem era grande na terra, e que todo desígnio do pensamento do coração deles, do homem, era mal continuamente. Houve a mistura das duas linhagens. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e pesou-lhe em seu coração. Então aqui, quando nós olhamos isso, nós temos que entender duas coisas aqui. Primeira coisa que a gente vai ter que entender, no versículo 5, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito com o homem para sempre, porque certamente é carne, mas serão seus dias como 120 anos. Encerrando então o estudo de hoje, eu quero já deixar para você o seguinte, vamos ter uma continuidade semana que vem, porque esse texto aqui de Gênesis 6, ele é muito envolvente, quando fala dos motivos do dilúvio que o Senhor Deus teve para dizimar a humanidade. Mas até dizimando a humanidade, Deus mostra para com esta humanidade amor e misericórdia. Por isso você vê aqui a questão, que eu vou explicar semana que vem, do versículo 3, dos 120 anos, meu espírito com o homem para sempre, ele diz assim, e disse o Senhor, não contenderá o meu espírito com o homem para sempre, porque certamente é carne, mas serão os seus dias 120 anos. Vamos explicar o que Deus quer dizer que os dias do homem serão 120 anos. Será que o homem vai viver até 120 anos? Ou esses 120 anos é outra coisa, fora essa questão do homem viver até essa data, até essa idade? Vamos explicar no versículo 4 quem são esses gigantes que existiam na terra e que continuaram a existir também depois da união entre os filhos de Deus, que são os filhos de Sete, a linhagem setita, com as filhas dos homens, que são a linhagem cainita. Vamos explicar também o versículo 6, quando fala que Deus se arrependeu de fazer o homem. Deus se arrepende de alguma coisa, porque a Bíblia fala que Deus se arrependeu de haver feito o homem na terra, isso pesou-lhe em seu coração. E terminando, para a semana que vem, nós vamos explicar que linhagem cainita ou linhagem de Caim é essa, porque quando Caim é expulso e vai embora, ele vai e se casa com uma mulher. Então, que mulher é esta que Caim sai? Se era Caim e Abel, e ele matou Abel, e eles eram filhos de Adão e Eva. Que mulher é esta que Caim produz uma linhagem contrária a Deus, desobediente a Deus, que é a linhagem cainita, linhagem de Caim? Então, semana que vem, esses 4 pontos que estão embutidos dentro desse capítulo 6 de Gênesis, nós estaremos discutindo com vocês. Deus te abençoe, shalom, e até semana que vem.